Bem, vamos iniciar a nossa análise guiada de hoje, a transformação através da introspecção, com base no Diana Varrini. Sabe, hoje nós vamos mergulhar de forma bem suave naquelas águas profundas do autoconhecimento, prestando muita atenção no controle das nossas emoções mais difíceis, inspirados pelos ensinamentos do 14º capítulo da obra de Sri Satya Sai Baba. É o momento perfeito para desacelerar a mente, deixar as preocupações todas lá fora e simplesmente nos entregarmos a essa jornada de reflexão. Para começar, olhem só a profundidade deste ensinamento. No que diz respeito à raiva, o aspirante deve estar atento até mesmo às situações mais insignificantes. Vamos fazer uma pequena pausa e respirar em cima dessa frase. É fascinante e, ao mesmo tempo, um alerta super compassivo. Perceber como nosso caminho espiritual pode balançar facilmente, não apenas por causa de grandes traumas, mas pelos menores e mais sutis gatilhos do dia a dia. Um atrasinho ali, uma palavra que soou estranha aqui, um desconforto passageiro. São exatamente essas pequenas situações que testam de verdade a nossa vigilância interior. E a essência de todo esse perigo mora bem aí, na chamada fagulha da raiva. A constatação mais transformadora aqui é que se a gente for descuidado com aquelas pequenas frustrações diárias, o nosso progresso espiritual trava completamente. A nossa fonte deixa bem claro que sem cuidado com esses pequenos aborrecimentos, não existe nenhum pingo de avanço na vida espiritual. Afinal, a raiva não costuma começar como um incêndio gigantesco, não é? Ela nasce assim, como uma faísquinha minúscula e imperceptível. Então, temos uma dualidade muito clara na nossa caminhada. De um lado, existe a prática constante de cultivar um espírito amoroso e gentil. Do outro, a atitude de quem é descuidado com a raiva. O ponto-chave é que a resposta para a raiva não é reprimir o sentimento com força e violência. Ao invés disso, o segredo é preencher a mente com a força oposta a ela. Quando a gente nutre ativamente a gentileza e o amor, as características negativas simplesmente perdem o alimento e diminuem naturalmente. Já o descuido, bem, o descuido deixa que as ervas daninhas sufoquem a evolução da nossa alma. Isso nos leva, de um jeito bem fluido, para uma das dinâmicas mais desafiadoras das relações humanas, o espelho das críticas. O texto nos convida a observar com muita doçura como costumamos reagir quando a nossa própria negatividade interna acaba sendo refletida nas palavras e atitudes das outras pessoas. Quando o mundo lá fora age como um espelho das nossas próprias imperfeições, qual costuma ser o nosso instinto imediato? Como a mente reage quando apontam seus defeitos? Vamos fazer alguns segundos de silêncio para absorver essa pergunta. Em vez de olhar com cuidado para a nossa própria falha, o instinto habitual, que vem daquele condicionamento profundo, é atacar o espelho. A mente logo se agita, cria 1 milhão de defesas e muitas vezes devolve a crítica com pura agressividade. Compreender isso é absolutamente fundamental para destrancar os nossos bloqueios internos. A fonte descreve esse fenômeno de uma maneira incrivelmente clara. Ela diz que alguns aspirantes ficam ainda mais irritados quando alguém identifica e lhes aponta os defeitos que possuem, o que só agrava a situação. A ironia por trás dessa reação chega a ser dolorosa, porque ficar irritado com uma crítica não protege quem nós somos, muito menos elimina o defeito que foi apontado, concorda? Na realidade, essa irritação só coloca a raiva no topo da nossa lista de defeitos, piorando e muito a nossa condição espiritual. Mas não precisamos desanimar, porque a sabedoria do texto nos entrega um antídoto maravilhoso e definitivo para curar esse ciclo de dor, o olhar para o interior. É uma necessidade absoluta desviar o nosso foco daquele mundo externo barulhento, das opiniões dos outros, das reações passageiras. Para que qualquer cura genuína aconteça, os nossos olhos precisam se voltar para dentro, para investigarmos em silêncio a nossa própria paisagem interna. É lá que moram tanto as nossas sombras quanto a nossa verdadeira luz. A comparação que o autor faz é super direta. O olhar para o interior permite que a gente consiga identificar as nossas próprias falhas com muito amor e compaixão. Por outro lado, uma mente que vive no exterior, que fica vagando sem parar, jamais vai conseguir reconhecer os próprios defeitos. Por quê? Porque ela está ocupada demais apontando o dedo para as faltas dos outros e reagindo aos estímulos do mundo. Quem vive ocupado demais olhando pela janela acaba cego para as correntes que o prendem do lado de dentro. Bom, se já sabemos que olhar para dentro é a chave da liberdade, surge uma outra questão, ainda mais profunda. O que impede essa introspecção tão necessária? O que será que funciona como essa força invisível, puxando a nossa atenção de volta para o drama externo e resistindo àquele silêncio que cura? Respirem fundo enquanto tentamos desvendar a raiz desse problema. A resposta revelada na análise é exatamente esta: o obstáculo do orgulho. Ele mesmo.
É o orgulho a força silenciosa que se recusa categoricamente a olhar para as próprias imperfeições. Ele sempre prefere a ilusão de parecer perfeito em vez de encarar o trabalho duro que a realidade interna exige. O orgulho se levanta como se fosse um muro bem alto e espesso entre a alma e a verdadeira consciência, quase sempre usando o disfarce de autojustificação. Sabe o que é mais fascinante nessa definição toda? É que o orgulho não é tratado só como um simples sentimento de vaidade. Ele é visto como um mecanismo muito astuto de distração. É ele a barreira que impede a introspecção e distrai a mente do seu foco espiritual. O orgulho faz questão de nos manter superocupados, distraídos e argumentando internamente. E é assim que ele mantém a mente refém das ilusões de fora, bem longe daquele silêncio pacífico da meditação. Mas trazendo uma onda de doçura e esperança, o ensinamento jamais nos larga na escuridão. Ele abre gentilmente as portas para o caminho da meditação. A partir do momento em que a gente consegue reconhecer esse obstáculo, abre-se uma via luminosa para podermos ultrapassá-lo. A meditação de verdade precisa, e muito, dessa limpeza prévia da mente, e o texto nos entrega as chaves certinhas para fazer isso acontecer. Vamos então olhar bem de perto esse mapa que ajuda a superar o orgulho e a raiva. Vamos passar por ele bem devagarinho. Passo 1. Aceitar de bom grado os defeitos apontados. Nossa, isso exige uma humildade tremenda. Passo 2. Esforçar-se para corrigi-los. Apenas aceitar de forma passiva não resolve. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar o interior. E o passo 3. Evitar repeti-los no futuro, mantendo sempre aquela vigilância constante sobre a qual falamos lá no começo. Esses 3 passos montam toda a base para qualquer um que esteja em busca de paz verdadeira. E onde será que essa jornada de esforço nos leva? Aos belíssimos frutos do esforço. Quando colocamos em prática a disciplina de aceitar, corrigir e vigiar, aí sim as promessas do caminho espiritual começam a se tornar reais. A gente passa a progredir com firmeza, ficando muito mais inabalável diante das tempestades do dia a dia. Também conseguimos avançar com rapidez, já que não desperdiçamos mais a nossa energia tentando defender o próprio ego. E como coroação, surge a capacidade real de experimentar a bem-aventurança. Aquele estado de paz e alegria tão profundo que só consegue brotar de um coração que é humilde e sereno. Para fechar com chave de ouro, vamos ancorar toda essa nossa reflexão nas palavras puras de Sri Satya Sai Baba. Essa é a maneira de progredir com firmeza e rapidez no caminho da meditação e experimentar bem-aventurança. Essa sabedoria atemporal que encontramos no Dhyana Vahini nos lembra de que a vida espiritual autêntica não é sobre tentar fugir correndo do mundo. Na verdade, é sobre aprender a lidar com muita sabedoria com todos os atritos que ele nos causa, transformando toda e qualquer crítica em um degrauzinho a mais para nossa elevação. E assim, enquanto a nossa análise guiada vai chegando ao fim, eu gostaria de deixar com todos nós uma última e profunda semente para observação. Para onde a mente está vagando neste exato momento? Será que ela ainda está procurando conforto em alguma distração lá de fora? Ou será que ela agora repousa mais tranquila na vastidão do seu mundo interior? Que essa pergunta fique ecoando no silêncio de cada um, mantendo bem acesa essa chama da introspecção para guiar os próximos passos de todos nós nessa jornada linda de autoconhecimento.